Olá, meu caro aluno ou aluna. Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história das ideias sobre a constituição da matéria. Vamos entender como a humanidade saiu da crença nos 4 elementos clássicos até chegar à moderna teoria atômica, que explica de onde vêm todas as substâncias do universo. Prepare-se para descobrir como o pensamento científico evoluiu e como isso influencia até hoje o nosso modo de enxergar o mundo. Você se perguntou o que é a matéria? Imagine olhar ao seu redor. O ar que você respira, a água que você bebe, a cadeira onde está sentado, tudo isso é feito de matéria. Mas afinal, do que é feita a matéria? Essa pergunta intrigou filósofos e cientistas por milhares de anos. Antes de termos laboratórios e microscópios, as pessoas tentavam explicar o mundo com base em observações e imaginação. Assim surgiram as primeiras teorias sobre a composição da matéria. Isso nos leva à teoria dos 4 elementos. A primeira grande explicação sobre a constituição da matéria veio da Grécia Antiga, por volta do século V a.C. Filósofos como Empédocles e depois Aristóteles acreditavam que tudo no universo era formado por 4 elementos fundamentais: terra, água, ar, fogo. Cada elemento tinha qualidades próprias. A terra era seca e fria, a água era fria e úmida, o ar era quente e úmido, e o fogo era quente e seco. Segundo essa teoria, tudo o que existia era uma combinação desses 4 elementos em diferentes proporções. Um exemplo prático validava essa ideia. Um pedaço de madeira, ao queimar, liberava fumaça, ar, chamas, fogo, virava cinzas, terra e, se aquecida, liberava vapor, água. Para os antigos, isso era uma prova de que a madeira era feita desses 4 elementos, mas a teoria tinha suas limitações. Apesar de criativa, essa teoria não explicava por que substâncias diferentes tinham propriedades tão distintas, nem por que algumas coisas não podiam ser transformadas em outras apenas misturando os 4 elementos. A teoria atômica, o nascimento do átomo. Enquanto a maioria dos filósofos acreditava nos 4 elementos, um grupo menor pensava diferente. Leucipo e seu discípulo Demócrito, também na Grécia Antiga, propuseram uma ideia revolucionária. A matéria seria formada por pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos, do grego atomos, que significa indivisível. Segundo Demócrito, os átomos eram eternos, invisíveis e indestrutíveis. Diferentes tipos de átomos formavam diferentes materiais. As propriedades das substâncias dependiam da forma, tamanho e arranjo dos átomos. Vamos para um exemplo prático. Para Demócrito, a diferença entre água e ferro estava nos átomos que as compunham, seus formatos e como se organizavam. Mas por que essa ideia não pegou na época? A teoria atômica era difícil de provar sem instrumentos adequados. Por isso, a ideia dos 4 elementos, mais fácil de observar no cotidiano, dominou o pensamento por muitos séculos. Isso nos leva para uma redescoberta do átomo. A ciência moderna entra em cena. Foi só no século XVII, com o avanço dos experimentos científicos, que a teoria dos átomos voltou a ganhar força. Cientistas como John Dalton, no início do século XIX, desenvolveram a teoria atômica moderna que dizia: 1. Toda matéria é formada por átomos. 2. Átomos de um mesmo elemento são idênticos entre si. 3. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. 4. Átomos se combinam em proporções fixas para formar compostos. Vamos para mais um exemplo prático. A água, H2O, é sempre formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, nunca por 3 de hidrogênio ou 2 de oxigênio. Por isso, a ideia de átomo foi evoluindo à medida que a ciência avançava. Vários modelos foram propostos para explicar como os átomos são por dentro. Vamos conhecer os 4 principais modelos atômicos. 1. Modelo de Dalton, bola de bilhar. Dalton imaginava o átomo como uma esfera maciça, indivisível,
como uma bola de bilhar. Cada elemento teria átomos de tamanhos e massas diferentes. Analogia: imagine bolinhas de gude de tamanhos diferentes representando diferentes elementos. Segundo o modelo de Thomson, pudim de passas, descoberta do elétron, partícula negativa. Thomson propôs que o átomo era uma esfera positiva com elétrons negativos incrustados, como passas em um pudim. Analogia: pense em um bolo de frutas ou um panetone. A massa é positiva e as frutas, elétrons, são negativas. Terceiro modelo de Rutherford, sistema solar em miniatura, Rutherford descobriu o núcleo atômico. O átomo teria um núcleo pequeno e denso, positivo, com elétrons girando ao redor, como planetas ao redor do Sol. Ele fez uma analogia imaginando o Sol, núcleo, e os planetas, elétrons, girando ao redor. Quarto modelo de Bohr, órbitas definidas. Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford. Os elétrons giram em órbitas específicas, com energia definida, sem perder energia enquanto permanecem nessas órbitas. A analogia que podemos utilizar é que são como escadas. Os elétrons só podem estar em determinados degraus, níveis de energia, não entre eles. Conclusão: que chegamos é que fomos da imaginação à ciência. Vimos como a busca por entender do que tudo é feito passou de explicações filosóficas para modelos científicos testados e comprovados. Hoje, sabemos que a matéria é formada por átomos, que por sua vez são compostos por partículas ainda menores. Mas a curiosidade e a vontade de entender o mundo continuam sendo o motor da ciência. Agora é a sua vez. Vamos praticar o que aprendemos com alguns exercícios, mas antes, siga o roteiro de aprendizagem de estudos para o aluno. Leia atentamente o texto da aula. Faça um resumo com suas próprias palavras sobre a diferença entre a teoria dos 4 elementos e a teoria atômica. Pesquise exemplos do cotidiano que envolvam transformações de matéria, como cozinhar, queimar, dissolver. Assista a vídeos curtos sobre modelos atômicos para visualizar as diferenças entre eles. Resolva os exercícios propostos, começando pelos mais simples e avançando para os mais complexos. Se tiver dúvidas, anote-as para perguntar ao professor ou pesquisar mais a fundo. Releia o resumo antes da próxima aula para fixar o conteúdo.